A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Walter Amaral. Sou pastor da Igreja do Evangelho Pleno em São Luís do Quitunde, juntamente com a minha esposa, pastora Larissa Amaral. É uma honra podermos servir ao Senhor nesta cidade e indo levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, assim como nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo e pelo nosso ministério. Quero agradecer a Deus e aos nossos pastores presidentes, Hélio e Graça Moraes, por esta oportunidade, e também aos nossos pastores, né, que são coordenadores da Escola Bíblica Dominical, Flaviano e Edma Soteiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. É uma grande satisfação poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical das igrejas do Evangelho Pleno. Eu queria começar fazendo a leitura de 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo de número 20, que diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Feche seus olhos e oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, possa usar, meu Deus, esta aula da Escola Bíblica Dominical, meu Deus, para glorificar, para exaltar, Senhor, o teu santo nome. Meu Deus, que através dessa palavra, Senhor, a tua igreja seja edificada, o teu povo seja abençoado, e todos aqueles, meu Deus, que ouvirem, que assistirem, meu Deus, esta aula, por intermédio da internet, por intermédio, meu Deus, de um aparelho celular, da televisão, que o Senhor, meu Deus, possa derramar a tua graça, ó Deus, abrir o entendimento e usar, meu Deus, esta palavra para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, nós iremos falar um pouquinho sobre a unção de Deus. A unção, ela é a manifestação do poder do Espírito Santo. Para entendermos um pouquinho mais, nós iremos aqui falar um pouco de como o Espírito Santo ele age nos nossos dias. Sabemos que hoje o ministério que está em evidência é o ministério do Espírito Santo. Mas nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus se movia de uma forma diferente. Eu quero destacar aqui que Deus se movia através do seu Espírito Santo de uma forma específica, ou seja, o Espírito de Deus, ele vinha unicamente para uma obra específica e ele voltava para os céus. Então, o Espírito de Deus, ele escolhia três tipos de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Então, o Espírito de Deus, ele vinha, ele escolhia uma pessoa, ele fazia a sua obra, ele operava aquilo que era determinado no seu coração e ele retornava aos céus. Então, era de uma forma muito específica. Também o Espírito de Deus se movia de uma forma esporádica, ou seja, uma forma muito rara. Ele poderia demorar dias, semanas, meses e até mesmo décadas para se mover novamente. Então, era de uma forma específica e de uma forma esporádica. O Espírito de Deus, ele se movia de uma forma muito diferente dos dias atuais. O Espírito Santo, ele agia para este propósito e agia dessa forma esporádica, de uma forma muito rara. Então, podemos definir aqui uma primeira dispensação. A dispensação que Deus, que o Espírito de Deus, ele se movia para o seu povo. Então, ele vinha, ele enchia um homem ou uma mulher dessa determinada classe, reis, sacerdotes e profetas, ele retornava aos céus. A segunda dispensação que eu quero destacar é a dispensação que Deus, que o Espírito de Deus, ele agia no meio do seu povo. Quando Jesus ele veio a essa terra, nasceu de uma virgem, cresceu e iniciou seu ministério. Jesus recebeu a autoridade de Deus. Jesus ele é Deus. Jesus ele tinha os seus poderes como Deus, os seus atributos como Deus. E a unção de Deus, a manifestação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, estava sobre Jesus. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu quero trazer um exemplo aqui de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus ele curou a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, perdão.
Quando Jesus ele estava no meio daquela multidão, a unção estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre Jesus. Então, eu quero trazer aqui uma analogia, um paralelo, para que a gente possa entender essa passagem. Quando nós estamos em um ambiente como uma sala ou um quarto, e este ambiente começa a ficar quente, a gente precisa de algo para refrescar o ambiente. Um ventilador, um ar-condicionado, algo do tipo. A energia elétrica está ali disponível para refrescar aquele ambiente. Mas se eu não me levantar para ligar um aparelho de ar-condicionado, um aparelho de ventilação, o ambiente ele não vai ser refrescado. Ou seja, a energia está ali disponível. Mas se eu não agir, se eu não me levantar para ligar aquele aparelho, aquele ambiente continuará da mesma forma. Quando Jesus estava andando no meio daquela multidão, a unção estava ali liberada. Deus, Jesus estava ali. A multidão apertava Jesus. As pessoas tocavam em Jesus. As pessoas se aproximavam de Jesus. Mas só uma mulher, ela teve a atitude de se levantar e de ligar, podemos dizer assim, a unção de Deus sobre a sua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu aquela multidão através da sua fé e ela toca na orla de Jesus. Ela toca para que a unção fosse liberada sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi tocado por aquela mulher, Jesus ele pergunta: quem me tocou? Porque eu senti sair de mim virtude. A unção estava ali liberada sobre todas aquelas pessoas, mas somente aquela mulher, ela teve a fé e a atitude de ativar a unção de Deus sobre a sua vida. Esta segunda dispensação, nós podemos classificar como a dispensação que Deus, que o Espírito de Deus estava trabalhando no meio do seu povo. É diferente de quando Jesus ainda não tinha vindo a esta terra. A unção estava vindo sobre o povo e voltava para o céu. Na dispensação em que Deus estava trabalhando no meio do seu povo, a unção ali estava liberada. Todas as pessoas estavam ali aptas a tocar em Jesus pela fé e a unção ser ativada sobre as suas vidas. Mas nesse momento que nós estamos, eu posso dizer que nós somos privilegiados. Porque o profeta Joel, no capítulo 2, verso de número 28, nos fez uma promessa. Deus usou a vida daquele homem para dizer: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus havia feito uma promessa através do profeta Joel, dizendo que agora a unção não seria mais manifesta como estava sendo. Como na primeira dispensação, para o povo a unção vinha e retornava para os céus. Ou como Jesus, que a unção estava ali no meio do seu povo, disponível para o seu povo. Não. Agora, a unção de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus, iria se mover de uma forma totalmente diferente. E é por isso que eu digo, você é um privilegiado. Nós somos privilegiados. A Bíblia diz que Jesus, ele cumpre o seu ministério, ele sobe aos céus e ele deixa uma promessa à igreja, aos seus discípulos. E no capítulo 2 de Atos, nós podemos enxergar que esta promessa, ela se cumpriu. O Espírito de Deus, ele veio, ele enche a sua igreja, ele enche os seus discípulos, e agora a unção de Deus vai agir no meio daquele povo, no meio dos discípulos, no meio da igreja, e esta promessa, ela alcança as nossas vidas nos dias atuais. A unção de Deus não mais seria manifesta e voltava para os céus. A manifestação de Deus não estaria mais no meio do povo, apenas com a pessoa ali de Jesus. Mas agora, a unção de Deus está disponível para todos aqueles que creem,
para todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A promessa de Deus alcança agora a minha e a tua vida. A promessa de Deus agora foi liberada para a igreja. E esta terceira dispensação que eu quero destacar é a dispensação que Deus age, que o Espírito de Deus age dentro do seu povo. Na primeira dispensação, Deus ele agia para o povo. Na segunda dispensação, Deus ele agiu no meio do seu povo. Mas agora na terceira dispensação, o Espírito de Deus, ele age dentro do seu povo. Aonde nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, dentro do nosso quarto, na nossa faculdade, na escola, no templo, nas consagrações, nas ruas, o Espírito de Deus, ele está dentro do seu povo, agindo dentro do seu povo, guiando o seu povo em todas as coisas. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 20, a qual nós lemos no início, diz: "E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo." A unção de Deus, ela te ensina. A unção de Deus, ela te capacita. A unção de Deus, ela te levanta. A unção de Deus te ensina todas as coisas a qual você deve aprender de Deus. É por isso que quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras e nós pedimos entendimento ao Espírito Santo, é esta unção, é esta manifestação do Espírito de Deus que abre a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente aprenda, para que a gente seja um instrumento nas mãos do Senhor. A unção de Deus está sobre a sua vida. E é isso que eu queria destacar nesta pequena aula. A unção de Deus, a manifestação do poder do Espírito Santo está disponível para a igreja do Senhor. Está disponível para você que hoje quer buscar a Deus, quer aprender mais de Deus. A unção de Deus está dentro de você. Ative ela. Busque a unção de Deus. Busque a comunhão com o Espírito Santo. E esta unção, ela vai ser cada dia maior na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu agradeço essa oportunidade e que o Espírito de Deus te capacite, te levante nesses últimos dias, porque a manifestação do Espírito Santo, aleluia, está em evidência nos nossos dias. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.